Pastor Eliseu, boa tarde e a paz de Jesus, pastor, né? Amém. Estamos nessa tarde aqui para trazer um estudo. Esse estudo aí trará a mente dos cristãos um alerta, né? Um conhecimento. E eu quero apresentar aqui ao povo de Deus o pastor Eliseu, meu amigo, pastor servo de Deus há muitos anos, um homem muito íntegro e sábio na palavra de Deus. E eu quero dizer para todos que assistirem esse vídeo que seja um alerta do que está vindo sobre a nação brasileira e sobre o mundo. E hoje o pastor irá trazer aqui uma palavra, um estudo, que está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, a qual daqui a pouco o pastor já irá começar a trazer essa mensagem para os nossos corações. Eu queria apresentar, como eu disse, o pastor Eliseu. Ele é o pastor, o fundador da primeira escola de Teófilo no Brasil. Pastor Eliseu Ferreira, eu queria que o senhor desse essa explanação sobre o que é a primeira escola de Teófilo no Brasil, pastor. Pois não, pastor Eli. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que para mim é uma honra muito grande, um prazer e uma honra estar aqui, né? E ter essa oportunidade de estar esclarecendo para os nossos internautas e também para a Igreja do Senhor. Não é um assunto teológico, uma discussão teológica sobre assuntos didáticos, né? Uma explanação didática da palavra de Deus. Não é estudo da palavra. E Da primeira também, escola. pastor, não é um confronto, né? Não é um confronto contra a teologia, né? Eu quero dizer que nós não temos nada contra a teologia, em absoluto. E a primeira escola de Teófilo também não é uma nova teologia, né? A nossa proposta é trabalhar dentro da teologia que já existe, dentro do conhecimento que o povo de Deus tem. Então, a nossa proposta é justamente esclarecer aqueles pontos obscuros da teologia. Nós trabalhamos dentro do porquê das coisas. O porquê que Deus faz isso, ou porquê que Deus faz aquilo, né? Nós trabalhamos dentro das conjunções. Às vezes a teologia não aborda o porém, o mas, ou então o no entanto, e o porquê. Então, o porquê das coisas, para nós, é mais importante do que as próprias coisas, o porquê, que muitas vezes não é abordado na teologia, né? Por exemplo, por que que Deus, né, vai apagar o sol? Por que que haverá um apagão no sol? Por quê? Ou, por exemplo, por que que os salvos serão transformados em corpo de anjo? Por quê? Então, o porquê, que muitas vezes a informação vem, mas não tem o porquê. E aí o povo fica na dúvida, por quê? Mas por quê? Né? Isso desde a fundação da igreja, que ninguém tem o hábito de responder o porquê das coisas. Então, a proposta da escola de Teófilo é responder o porquê das coisas. Amém, pastor. Isso é muito importante, pastor Eliseu. E eu fico feliz por estarmos aqui trazendo esse assunto, né? Para que o povo de Deus eles venham entender no profundo, né, pastor? O conhecimento, né? Bíblico e tudo aquilo, pastor, que está por vir, né? No momento. Pastor, mas outro assunto aqui, para a gente entrarmos, né? Está aí, o pastor deu
um pequeno resumo aí da primeira escola de Teófilo no Brasil. Bênção de Deus, isso, pastor, né? Mais adiante nós teremos mais estudo e o pastor vai dando mais um resumo sobre a escola Teófilo do Brasil, né? E tirando as dúvidas até dos nossos ouvintes e internautas, né? Que mais adiante eles quiserem fazer algum comentário ou perguntar, o pastor estará à disposição, eu também estarei à disposição para pegarmos esse comentário e levarmos, né, para que ele tenha um conhecimento profundo, né? Mas, pastor, eu queria trazer aqui em seguida, pastor, um resumo, né, do momento da igreja na face da terra, né? Não só no Brasil, não só aqui onde estamos, mas no mundo inteiro, né? Aí eu queria que o senhor desse um resumo rapidamente sobre a apostasia a qual a igreja do Senhor ou o mundo já enfrenta esse princípio da apostasia, né? Ótimo, boa pergunta. A apostasia, a apostasia é uma tentação que virá sobre todos os moradores da terra. E a palavra apostasia significa abandono da fé. Aí alguém pode dizer, mas o mundo já não tem fé? O mundo já abandonou a fé? Não, o mundo não abandonou a fé, porque o mundo, não, na verdade, não tem fé. Só pode abandonar a fé quem um dia já teve ela. E no mundo, quem tem fé é o povo de Deus. Então, quem vai abandonar a fé é o povo de Deus. Haverá apostasia. Porque na sequência dos fatos que precede o fim, o que não é o fim do mundo, o fim da dispensação da graça vai terá um fim, a porta da graça vai se fechar. Esse momento que estamos enfrentando, que é o princípio, né, do o princípio da formação, né, do que a gente iremos chegar nesse assunto mais adiante. Isso, essa apostasia é onde tem levado, né, um fluxo espiritual dos cristãos a ficarem alguns desorientados, sem saber o rumo, né, de como seguir, né? Outros parando pelo caminho, né, a sua fé. Então, tudo isso aí abranjando está dentro da apostasia. Guerras, rumores de guerra, terremotos e outras atrocidades que acontecem, isso não gera apostasia. Isso gera a busca pelo poder de Deus. Agora, porque o fim, sabe como é que é o fim? Sem guerras, sem fome, sem terremotos e sem enfermidades. O fim vai ser assim. O fim, alguém perguntou para Jesus, como será o fim? Ele vai dizer, o fim é como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, compravam, vendiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Assim também será na vinda do Filho do Homem, e ele virá numa hora em que vocês não esperam. O que atrapalha a igreja não são as atrocidades. O que atrapalha a vida espiritual da igreja são as comodidades. O que atrapalha a igreja é a bonança, é associação com o mundo que atrapalha a fé. Porque se É tudo isso, estiver bem com o crente, ele não vai precisar da fé. isso, pastor. Então é justamente isso que tem feito o povo de Deus no momento, nesse momento exato aqui que a gente estamos conversando, eles viverem, vamos dizer assim, é, dormentos, né? Eles não estão eles estão como se estivessem sonolentos, né? No lado espiritual, não é isso, pastor? Exatamente. Exatamente. A associação com o mundo, porque se tudo estiver bem, né, na fartura, na bonança,
estiverem em paz, não na paz do Senhor que eu digo na paz do mundo, porque o mundo fala de paz onde não há paz. O crente precisa estar na paz do Senhor. E a paz do Senhor significa paz com Deus. Se o homem não se arrepender, não for perdoado e não fizer o novo pacto da nova aliança, ele não poderá ter paz com Deus. Quem coloca o homem na paz com Deus é o Senhor Jesus. E o mundo coloca o homem em inimizade contra Deus, porque o amor do mundo é inimizade contra Deus. Quando o mundo começa a amar o crente e o crente começa a amar o mundo, o crente se torna inimigo de Deus. De que forma? Abandonando a fé e entrando em apostasia. Agora eu quero te dizer outra coisa. Abandonar a fé não significa abandonar a igreja. A pessoa abandona a fé dentro da igreja, professando o amor a Deus, mas de forma fingida. Entendeu? O nome disso é iniquidade. A iniquidade é o fingimento religioso. O crente nominal, ele é o iníquo. Viu? Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando o amor esfriar, aí o nome disso é apostasia. E isso aí, pastor, é o que está acontecendo nos nossos dias atuais, né? O senhor tocou num assunto aí, e eu quero trazer isso aí, nesse momento, para o senhor dar um resumo e uma explicação nesse sentido. Vamos dar um exemplo aqui, pastor. Hoje, quando chegamos para cultuar Deus, hoje a maioria das igrejas, eu não digo todas, né? O povo de Deus, não digo todos, mas eles estão muito focados numa palavra mastigada, né? Uma palavra que ele prepara ali, o sermão ou a palavra, dentro de um conteúdo daquilo que ele estudou. Eu não sou contra isso, é bom, é sabedoria, né? Para proclamar a palavra de Deus. Mas eu digo no sentido de que muitos, quando chegam dentro da igreja, pastor, eles não dão liberdade para o Espírito Santo de Deus operar a manifestação dele. Mas mesmo que a pessoa não dê lugar para Deus, se ele está pregando a palavra de Deus, importa que o evangelho seja pregado de forma honesta ou de forma desonesta. O evangelho, Deus permite que o evangelho seja pregado pelo profeta de Deus, seja pregado pelo falso profeta. Todos têm liberdade para pregar o evangelho, Deus deixa livre. A pessoa pode dar um testemunho verdadeiro, pode dar um testemunho falso, não tem problema, porque o Espírito Santo, ele aproveita para salvar em todas as oportunidades, viu? Ele importa que seja pregado o evangelho, não importa como. A cada 5 evangelistas, 4 é falso, né? Estou Sabe por entendendo, quê? pai. Paulo falou que uns pregam o evangelho por torpe ganância, outros pregam o evangelho por inveja, outros pregam o evangelho por contenda, tem outros que pregam o evangelho por vanglória, e tem outros que pregam o evangelho por caridade. Só tem um que é recompensado, aquele que prega o evangelho por caridade. E a palavra caridade significa por amor a Deus ou pelo amor de Deus. Tudo que você faz pelo amor de Deus é caridade. Tudo que você faz por amor a Deus é caridade. Mas se você faz por amor a outro, qualquer outro tipo de amor, você não é recompensado. Deus só recompensa quando você faz por amor a Ele. Então, por amor a Deus, eu deixo de fumar, deixo de jogar, deixo de prostituir, deixo de roubar, deixo de matar, por amor a Deus.
Agora, se eu deixar de matar, comer de ir preso, isso não é por amor a Deus. Se eu dou esmola porque eu quero parecer bom para a sociedade, não é por amor a Deus. Então não tem recompensa. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, Paulo falou, se não tiver caridade, eu nada sou. Pastor, Oi. agora vamos entrar num assunto aqui, que esse assunto aqui eu acho que é um dos assuntos importantes que eu queria que o pastor desse esse resumo e essa explicação bíblica, né? A qual está lá no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, né, pastor? É sobre, pastor, a manifestação do anticristo. É porque tem duas manifestações. Tem a manifestação, a primeira, que são manifestações do espírito do anticristo, que precede a ele, e depois a manifestação da pessoa do anticristo. São duas coisas diferentes. O espírito do anticristo vem primeiro, viu? O objetivo do espírito do anticristo é trazer apostasia. Quem traz a apostasia no meio do povo de Deus é o espírito do anticristo. E esse espírito do anticristo, ele usa quem der lugar. Por isso que está escrito não dê lugar ao diabo. Então, o espírito do anticristo, ele entra dentro dos ministérios. Ele invade os ministérios. De que forma que ele invade? Usando as pessoas do próprio ministério. Viu? Ele usa quem der lugar dentro do reino do céu. Por isso que lá no capítulo 6 e 10 de Efésios, está escrito que nós temos que lutar contra o poder das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A igreja é um lugar celestial. O ministério é um lugar celestial. E é dentro do ministério que nós temos que lutar contra o poder das trevas. Poder das trevas, a palavra trevas, irmão, significa, sabe o quê? Escuridão e falta de entendimento. Jesus, ele é luz. A palavra luz significa entendimento, esclarecimento. A missão do Espírito Santo é esclarecer e iluminar o entendimento. E a missão do espírito do anticristo é entenebrecer, escurecer o entendimento. E essa luta está dentro do reino do céu. Entendeu? É a nossa luta. Entendi. A missão do espírito do anticristo é entenebrecer, é trazer apostasia. Porque a apostasia é que vai trazer a pessoa do anticristo. E essa apostasia, pastor, ela nasce dentro justamente dos ministérios. Ela nasce, justamente, sabe onde ela nasce? Dentro do reino do céu. A apostasia, ela está dentro do reino do céu, que é a região celestial. É o lugar que Daniel falou, né? A fortaleza é o lugar onde está o povo santo. E a Bíblia diz que ele invade a fortaleza, auxiliado por alguns braços, no capítulo 11 de Daniel, versículo 32. Ele invade as fortalezas. Olha que interessante. Ele invade a fortaleza, auxiliado por uns braços que saem de dentro da fortaleza e puxa ele para dentro. Quem é que está puxando o espírito do anticristo para dentro do reino do céu? A Bíblia está escrito lá, no capítulo 11 de Daniel, a revelação do anjo. Aqueles que romperam o santo concerto. Os violadores do santo concerto. O que é santo concerto? Arrependimento, perdão e salvação. É o santo concerto. O que é romper o santo concerto? É desviar da verdade. Quem desvia da verdade, rompeu o santo concerto. Mas ele não vai para o mundo. Ele fica dentro do reino do céu. Ele não fala que está desviado. Não fala. Ele simplesmente aceita a corrupção dentro do reino do céu. Aí começa a pregar a doutrina do tudo pode. Tudo pode. Então está entrando o quê?
o espírito do anticristo dentro do reino do céu. Aí a Bíblia diz que uma vez o espírito do anticristo dentro do reino do céu, lá no livro de Daniel, está escrito: ele faz guerra contra os santos e os vence. A igreja será vencida. De que forma que a igreja será vencida? Ela vai apostatar, vai abandonar a fé dentro do reino do céu. Aí uma vez ele dentro do reino do céu, da fortaleza, ele venceu o povo santo. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é lançar a verdade por terra. Ó, lançar a verdade por terra. Já está sendo lançada por terra porque as traduções da Bíblia estão mudando muita coisa. As traduções. Está mudando muita coisa. Eles estão criando novas Bíblias. E em breve essas Bíblias serão proibidas. Você que tem a sua Bíblia, guarde ela. Não guarde não. Esconda. Porque em breve alguém vai determinar a nova Bíblia. A nova Bíblia que está sendo confeccionada por aí. E o governo vai obrigar nós a administrar de acordo com a nova Bíblia. Essa aqui será proibida. Viu? Isto é lançar a verdade por terra. Depois que ele lança a verdade por terra, a outra coisa que ele faz é retirar o contínuo sacrifício. O que é contínuo sacrifício? Oração, jejum, consagração. É o contínuo sacrifício. O crente deve orar sem cessar. Será proibido isso aí. Vai retirar o contínuo sacrifício. Em breve será proibido a pregação do evangelho. Justamente, pastor Eliseu, esse início da manifestação do espírito do anticristo já está justamente programando isso aí, como o senhor acabou de dizer, que em breve todas as mudanças, né, do reino de Deus aqui na terra, o anticristo ele vai tentar modificar, ou ele vai modificar muitas coisas, né? Sim. Aí, qual o objetivo desta mudança? Estabelecer a abominação da desolação que profetizou o profeta Daniel. Então, quando alguém perguntou para Jesus qual seria o sinal, o último sinal da vinda dele, aí ele respondeu: quando vocês ouvirem dizer que a abominação da desolação que profetizou o profeta Daniel estiver no lugar aonde não devia estar, ele falou: olhem, comecem a olhar para cima, porque próximo está a vossa redenção. E o que é abominação no lugar aonde não devia estar? É justamente a presença do anticristo dentro do reino do céu. Ah, mas onde ele vai estar? Em todas as denominações, em todas as igrejas. Aonde estiver escrito Casa de Deus, aonde estiver um CGC, uma organização religiosa, é lá que ele vai estar. E o governo vai obrigar que as igrejas coloquem um trono reservado para o anticristo. E ele vai sentar nesse trono em todas as igrejas. Ele vai sentar nesse trono periodicamente através de uma coisa chamada holograma. A imagem do anticristo senta nesse trono em todas as igrejas, senta no trono, e agora a imagem vai falar. Como está escrito no livro de Apocalipse, a imagem da besta vai falar. E vai falar através de holograma dentro das igrejas. Aí, olha o que está escrito, que ele se assentará na casa de Deus, no trono de Deus, querendo parecer Deus. Jerusalém será a capital mundial das religiões. Ele vai se sentar lá em Jerusalém e a imagem dele será transmitida para o mundo inteiro em todas as denominações. Olha aí, igreja, né? Irmãos, amados irmãos, Igreja de Cristo na Terra,
Veja bem que esse assunto ele é muito importante. Esse estudo ele é muito importante para a Igreja do Senhor despertar e ficar atento ao que está por vir, né, pastor? Né? E povo de Deus, todos os ouvintes que alcançarão esse vídeo, que venham parar, refletir a sua vida diante de Deus e algo sobrenatural da manifestação do anticristo está por vir, né, pastor Eliseu? E temos que estar preparado, né? Nós temos que estar preparado não para a vinda de Cristo. Nós temos que estar preparado para a nossa ida com Ele. Nossa ida com Ele. Porque está todo mundo, todos abordando a vinda de Cristo. E estão dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando e Jesus está voltando. Mas, na verdade, Jesus não está voltando. Mas o anticristo está vindo, porque o anticristo vem primeiro. E vai enganar Pastor, muita gente. isso é muito Viu? importante, pastor. Hoje está vamos dizer assim, né? Todas as igrejas, né? Tá proferindo ou profetizando essa palavra de que Jesus está voltando. E não é Jesus que irá voltar primeiro. O anticristo, ele primeiramente reinará, né? A igreja ainda passará por esse processo, né, pastor? A Na igreja face da não, terra. exatamente, nós não sabemos quanto tempo vai durar o reinado do anticristo dentro do reino do céu. Ele vai reinar, ele vai ser estabelecido. Ele é a abominação da desolação que profetizou o profeta Daniel. Viu? É ele. Que ele é justamente a abominação. Então, o poder dele é segundo a eficácia de Satanás. E a eficácia de Satanás é a mentira. Ele é um mentiroso. Viu? Ele é o pai da mentira, né? Ele é um mentiroso. A Bíblia diz que ele é o iníquo. Iníquo. E o que significa o pecado da iniquidade? O pecado da iniquidade significa falsidade religiosa. Todo falso profeta é um iníquo. Se a pessoa diz que é crente sem ser, professa uma fé sem tê-la, ele é um apóstata e ele é também praticante da iniquidade dentro do reino do céu. O poder do anticristo é segundo a eficácia de Satanás. E Satanás, todos nós sabemos, ele é mentiroso, o pai da mentira, e nele não há verdade alguma. E o anticristo, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, e nele não há verdade alguma. Amém, pastor. Pastor Eliseu, vamos dar nossas considerações aqui, mas esse assunto foi muito importante, pastor. Tanto para a minha vida, como para de nossas vidas, né? E de muitos que irão escutar esse estudo, né, pastor? E eu creio que toda semana, eu quero dizer a cada um que escutarem e ouvirem esses vídeos, né, que todo final de semana, né, pastor, estaremos colocando um assunto voltado para os acontecimentos que virão sobre a face da terra e a Igreja do Senhor também passará por isso, né? Eu agradeço muito, pastor Eliseu, por esse assunto que nós falamos nesta tarde, né? Esse estudo, um estudo muito bem-vindo em nossas vidas, viu? E estaremos prontos, pastor, para cada final de semana abordarmos um assunto, viu? Voltado para os acontecimentos que virão aí sobre a face da terra e a Igreja do Senhor, viu? Exato. Então, nos próximos vídeos, nós vamos começar a dizer o porquê das coisas. O porquê que Amém. Deus permite a operação do erro. Por que Deus permite? Qual é o objetivo de Deus permitir
a operação do erro, porque Deus simplesmente poderia não permitir, mas ele vai permitir a igreja entrar na apostasia, ele vai permitir a operação do erro, a operação do engano, tá certo? Então, por quê? Essa operação do erro chama ministério da iniquidade. A falsa religiosidade é um ministério permitido por Deus, né? Aí nós vamos esclarecer o porquê que haverá um apagão no sol, o porquê. Pastor, e eu quero que no próximo estudo, essa próxima live que iremos programar, seja também abordado um assunto sobre que muitos têm falado, muitos profetas têm falado que o Brasil será levantado como a nação que vai trazer o grande avivamento para o mundo, né? Então, no domingo, eu queria que a gente abordasse também esse assunto, pastor, né? Diante desse estudo, e o senhor explicar como seria esse avivamento, né? Que o povo de Deus, ele vai alcançar, né? Diante de Deus. Se esse avivamento acontecerá agora com esse procedimento do que estamos enfrentando na face da terra, ou será um avivamento mais vindouro, né? Mais para adiante, né? Do que a igreja passará, né, pastor? Então, pastor, Deus abençoe, viu? A sua vida, a vida da irmã Eliane, viu? Dos meninos, seus filhos, e no próximo domingo estaremos continuando esse estudo de esclarecimento, né? Há muitos que muitas vezes ficam confusos, né? Tá, como a gente acabou de dizer, está havendo um fluxo de congestionamento espiritual, né, pastor, no meio cristão, né? Então que esses assuntos desse estudo venham abrir a mentes de muitos, né, pastor? Agradeço, viu, pastor, por seus esclarecimentos, viu, por seu estudo, e estaremos sempre dando continuidade aí a esse estudo, viu? Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor. Deus Amém. abençoe muito a sua vida, viu? Domingo estaremos justamente trazendo essa continuação desse estudo, viu? A paz do Senhor, pastor Eli, e a paz do Senhor também para todos os nossos internautas, para todos os irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém, pastor. Fique na paz, viu?